que está acontecendo, porque havia sempre uma demanda, isto é, uma procura boa, vamos dizer assim, de casais pela adoção. Então eles buscavam naquele cadastro, né, que eles têm, enfim, mediante aquelas regras para adotar uma criança, e era uma procura maior. Percebeu-se recentemente uma certa redução no pedido de adoção. A razão seria econômica? Os casais no momento não estão numa hora certa aí, economicamente falando, para isso, para assumir uma responsabilidade dessa. O que está acontecendo, se é que já se sabe, né? Por isso que a gente vai tratar sobre o assunto aqui com o promotor de justiça, Dr. Kleber Defina. Dr. Kleber, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os amigos ouvintes. Agora sim, temos o senhor aqui na tela, muito bem, bom dia. Doutor, eu fiquei curioso, acho que qualquer pessoa ao ouvir e ao saber que houve esse, não diria que desinteresse, mas pelo menos uma procura menor de casais por adoção, aí cada um arrisca um palpite. Agora, vocês que atuam diretamente nisso, já conseguiram diagnosticar, perceber se há alguma razão predominante para esse desinteresse, vamos dizer assim, doutor Kleber? Daércio, não sei se dá para cravar uma resposta, mas muito provavelmente a gente esteja diante aí de um fenômeno, esse interesse cíclico, né? Pode ser que ele aumente em determinadas temporadas e diminua em outros. Uma coisa que faz reduzir o interesse é a falta de perspectiva de realizar a adoção. A gente sabe que não é do dia para a noite isso, a maioria dos casais precisam aguardar aí um tempo que é indefinido, e isso eventualmente pode desestimular alguém que tivesse interesse. Contra esse desestímulo, o que o nosso trabalho aqui junto à Vara da Infância e Juventude dar a maior celeridade possível, né? E isso, pelo menos naquilo que está dentro do nosso alcance, a gente tem conseguido fazer, né? A própria lei determina que deve ser tratado com prioridade os processos afetos aos interesses da criança e do adolescente, e isso tem sido cumprido aqui em Matão à risca. Nós tínhamos aí, cerca de 5 anos atrás, quase 2.000 processos, né? E foi feito um mutirão, uma força-tarefa por parte do Judiciário, do Ministério Público, e hoje a gente tem algumas poucas centenas desse tipo de processo, não só de adoção, eu estou dizendo da vara inteira, de modo que nós não temos um processo de adoção sequer represado. Estão todos em andamento, se não concluídos. O senhor disse que no que depende de vocês estão tentando tornar tudo mais célere. Muito bem, mas o conjunto burocrático todo está disposto aí na atribuição, a partir do legislador, enfim, de um universo muito maior, né? Se esse é o impedimento, é isso que tem sido o elemento aí que tem atrapalhado o interesse, tudo, pelo menos desestimulado. Certo. A legislação nossa, por exemplo, ela é perfeita, ainda que seja um grande complicador, ou ela, na opinião de vocês que acompanham de perto, é passível de, quem sabe, flexibilizar um pouco o grau de exigência, doutor? Então, Daércio, é difícil, assim, eu entendo que nós temos uma boa legislação para podermos trabalhar, né? O ECA, ele é da década de 90, ele é de 1990, já são aí 30 anos, né? Mas, por incrível que pareça, ele é sim uma legislação moderna. E quando nós estamos falando de adoção, o espírito da lei preservar ao máximo o interesse das crianças e dos adolescentes. Então, assim, a gente tem que dar essa celeridade que o caso demanda, mas, por outro lado, é preciso, faz parte da essência, né, do processo, da natureza do direito que está em jogo, que é a vida da criança e do adolescente. Às vezes você precisa de tempo, né, para curar isso. Vou dar um exemplo.
a adoção ela não se faz sem um estágio de convivência, né? E a lei dispõe sobre o prazo do estágio de convivência que não pode ser menor do que 90 dias. Então, é um prazo de 90 dias que nós não podemos pular. Mas por que que existe esse instituto do período de convivência? Por que que a gente não poderia suprimir? Simplesmente porque a adoção ela é irrevogável. E depois que o juiz emite a sentença, não se pode voltar atrás. Então tem que ser um tiro certo, né? A família não pode devolver a criança no futuro dizendo que não sabia de alguma coisa que estava acontecendo. Por isso exige-se, por exemplo, eu estou dando um exemplo, né, de um dos trâmites que devem ser seguidos no processo da adoção. Agora, não é só isso, o Daércio, que atrasa a adoção. O que mais atrasa a adoção, assim, ó, por incrível que pareça, nós temos mais crianças e adolescentes para serem adotados do que casais interessados. Aí você vai bater aquele ponto de interrogação, como assim, doutor? Né? Como tem mais criança do que casal adotado? Pelo seguinte, quando um casal ou uma pessoa se dispõe a adotar uma criança ou um adolescente, ele responde a um questionário das características da criança e do adolescente que ele pretende adotar. Então, veja bem, quanto mais, vamos dizer assim, entre aspas, perfeitinha a criança ou adolescente, vamos dizer lá, quanto mais a saúde dela está em dia, quanto menor a idade, é maior a procura. Então, quanto mais requisitos os pretendentes à adoção colocam para adotar, mais eles vão demorar para adotar, porque essas crianças são poucas, né? Veja bem, nós temos um gargalo muito grande de adoção de adolescente, né? A gente sabe que tem um bonde para pegar para adoção. Crianças que cruzaram a faixa dos 7 anos, principalmente do sexo masculino, cai drasticamente a possibilidade dela ser adotada, porque praticamente não existe interessado um adolescente ou uma criança que seja maior que 14 anos. Então, todo dia vai querer adotar crianças até 3, 4, 5 anos, né? Com saúde adequada ou com saúde em dia, e aí você vai ter também grupos de irmãos, né? A lei privilegia que os irmãos não sejam separados, então, de repente, a pessoa tem expectativa de adotar uma criança, mas a criança que ela gostaria de adotar, ela está num pacote com outras duas, né? E isso tudo pode atrasar, a pessoa fica no cadastro muito tempo se os requisitos que ela coloca são mais restritivos. Isto é o mesmo que dizer que em muitos casos em que os casais pretendem adotar, eles não querem exatamente um ser humano, eles querem uma boneca, um boneco. Pronto, né? Assim, tem aquele imagem, você tem aquela criança, cuidar, tal, e aí tem lá, quem está lá no abrigo? Um adolescente. E um adolescente não faz parte do programa daquele casal. Ou preconceitua como se dissesse assim, eu quero alguém o mais próximo possível da minha imagem e semelhança. E aí... Mais ou menos isso, né? É escolhido, a cor da pele e tudo mais. É o que eu disse, né? Então essa pessoa não busca por um ser humano para ser adotado, né? Ele está querendo alguma coisa que não é só isso, né? O que não é pouco. Bastaria ser um ser humano nesse caso aí. Agora, inclusive, minha próxima pergunta seria essa aí, que em parte o senhor até respondeu, porque aí eu fiquei pensando, bom, há uma redução do número dos casais interessados em adotar, mas e digamos, a quantidade dessas crianças? Como é que está no momento? Em parte o senhor até respondeu, mas e a questão daqueles que estão aptos a serem adotados aí, aumentou, diminuiu, como é que está? Em Matão, Daércio, não aumentou, graças a Deus, não aumentou. A gente tem ali mais ou menos uma média que não supera 10 pessoas, né? É uma média interessante, só para a gente ter para efeito de comparação. Em Araraquara são diversos abrigos, eu nem sei te falar quantos. Eu sei que em Jaboticabal a gente tinha, no começo do ano passado, 60 pessoas aguardando ali
um desfecho nas casas de acolhimento, né? Se em Matão, que é um pouco maior, a gente tem menos de 10, eu acho que esse é um bom indicativo. Nós temos um método de trabalho aqui em Matão que, assim que é identificada uma criança, principalmente criança, né, cuja família de origem não tem condições de cuidar da criança, não tem desejo de cuidar da criança, a gente imediatamente transfere essa criança para uma família acolhedora. Essa família acolhedora, em regra, compõe o cadastro de adotantes e ela recebe a criança ciente de que a situação inicialmente é precária, é transitória, ela não está recebendo a título de adoção, existe um processo em curso que ela não tem conhecimento porque está sob o manto do sigilo, mas que, se nesse processo essa criança for destituída do poder familiar, ou seja, se for rompido os vínculos com a sua família de origem, aí a gente vai apurar certinho se aquela família de origem deu causa, nos termos da lei, ao rompimento dos vínculos, ela pode adotar essa criança. Isso é muito interessante, porque a criança não sofre o desgaste de ter que ser institucionalizada. E é muito rápido, né? Porque identificada a situação, a gente já passa para essa família. Essa é a regra de atuação, né? Todos os casos que são possíveis de serem feitos assim, são feitos assim. De maneira, respondendo objetivamente a sua pergunta, que a gente, criança, nós praticamente não temos para adoção. E sempre que tem, é muito rápido para adotar, porque criança tem bastante interessado. O ponto, né, o X da questão é quando essas crianças vão tendo mais idade, porque daí, aquilo que eu falei, aquela barreira dos 7 anos, praticamente a única esperança dela vir a ser adotada é a adoção internacional, que acontece, mas é mais rara, e para evitar aí tráfico de pessoas, a lei, sim, aí ela se torna muito mais burocrática, né? Porque vai para outro país, a gente não sabe o que vai acontecer, então tem que cumprir um estágio de convivência, alguns requisitos mais rígidos aqui em solo nacional. Doutor, eu fiquei aqui pensando, por que essa criança de 7, 8 anos, então, é mais difícil de ser adotada? Porque o casal pode entender que já passou uma fase de aprendizado, de ajuste, enfim, de ajuste, enfim, à família, que talvez fosse facilitada na idade mais tenra, mas na menor idade que essa aí, e aí aos 7 ele já tem parte da personalidade formada do meio em que ele veio. Seria esse o empecilho? Eu acredito que sim, Darcy. Eu acredito que sim. Todo mundo que se dispõe, né, formalmente a adotar, ele se dirige ao cartório da Vara da Infância e da Juventude, ele declina lá o seu nome e ele é submetido a uma espécie de curso de capacitação. Ali ele vai ter um atendimento junto ao psicólogo, junto à assistência social, a equipe que trabalha ali, a equipe intersetorial que trabalha na Vara da Infância e Juventude. Ali vai ser trabalhado tudo isso. De qualquer forma, o casal, quando se apresenta, ele também traz consigo os seus sonhos, os seus planos, né? E muitas vezes, na prática, o que a gente observa é que não estão nos planos dos brasileiros adotar adolescentes, né? E eu não sei se é só brasileiro isso, acredito que seja uma regra, né? Mas muito provavelmente é por isso que você já intuiu que a partir dos 7 anos essa criança já tem uma história, né? Em curso, já tem uma personalidade praticamente formada, e aí a família, então, se tivesse a opção, gostaria de adotar alguém mais novo. Doutor, fiquei tentando me colocar no lugar de uma criança dessa, que certamente veio de um ambiente, de uma situação dramática, vamos dizer assim, né? Que instalou ali um trauma, enfim, essa criança vem, de alguma maneira, e ela é retirada depois dos seus responsáveis,
nem essa é a palavra, né? De quem não cuidou direito, mas retirada, e ela não entende exatamente por que isso aí, quer dizer, você vê o que isso ocasionou na cabeça da criança. Estamos tirando do meu pai e da minha mãe, ainda que ela sofra ali e seja necessário que o Estado intervenha e retire essa criança para o bem dela, mas ela não saberá dimensionar esse bem exatamente, né? Aí tudo isso se torna um processo e ela acaba em outra casa. Daí a minha pergunta: não deveria esse casal que vai adotar ter todo um privilégio do Estado mesmo, no atendimento psicológico na rede pública, de todo e qualquer atendimento necessário em rede pública, ter um atendimento, eu diria que privilegiado, para acompanhar as necessidades que eles terão de ajuste aí, e de tratamento emocional dessa criança, por exemplo? Sim, deveria, né? Seria uma boa ferramenta de estímulo à adoção, né, de crianças e adolescentes. O que existe hoje, esse acompanhamento já é feito até certo ponto pela própria vara da infância e da juventude, né? Então, assim, até concluir o processo de adoção, a equipe de acompanhamento da Vara da Infância e Juventude trabalha firmemente, né, nesse acompanhamento, e até um pouco depois, quando é emitida a alta, entre aspas, né, do casal. A partir do momento em que se percebe que aquela criança já está definitivamente integrada ao novo lar, e aí o estágio de convivência é fundamental para isso. Então, aquele casal já entende que aquele casal está apto a cuidar daquela criança, aquela criança também está apta a ser cuidada por aquele casal, e aí, do ponto de vista do Poder Judiciário, o processo é desligado porque se entende que está esgotada a sua utilidade. Mas os traumas, às vezes a gente carrega por uma vida toda, por isso que eu disse, assim, além desse momento aí mais grave, vamos dizer assim, restarão sempre sequelas. Aí eu digo assim, o legislador deveria ter criado toda essa alta, digamos, do acompanhamento do Ministério Público para uma alta depois do próprio setor de saúde, quando entender, bom, está saneado todo o problema e possibilidade de que essa pessoa venha sofrer uma vida inteira por traumas decorrentes. Eu achei que o legislador podia ter estendido isso para muito além desse momento, né, pelo qual a criança passa, que é o momento de vocês, que vocês procedem, né? Deveria ir muito além com algum sistema aí privilegiado, vamos dizer, né? Que não ficasse, que tivesse a disponibilidade efetiva mesmo na rede pública aí, tudo, até que esse menino realmente tenha isso muito bem entendido. E isso quase sempre se dá numa outra idade, né, doutor? Porque o entendimento mesmo do que aconteceu, essa criança vai ter lá quase na pré-adolescência, talvez, né? Sim. Deveria, Darcy, assim, é uma boa ideia. Mas me deixa só colocar um elemento dificultador nisso. Assim, nada impede que a família, percebendo que o adotado tem algum resquício traumático, nada impede que a própria família incentive o adotado a participar de alguma terapia, ou de algum processo de cura, sem problema isso, né? Nada impede que esse serviço de psicologia ou de assistência, de qualquer forma, seja prestado pela rede pública também, nada impede. Então, ele pode procurar. Não existe esse atendimento especial para quem é adotado, até porque, quando sai a sentença de adoção, a ideia é que esse adotado ele vai ser filho para todos os fins daquele casal que adotou, de tal maneira que, inclusive, lá no cartório de registro das pessoas naturais, é apagado da certidão a vida pregressa dele. Então, para fins sociais, aquela criança está nascendo de novo naquele novo lar. Entendo. De maneira que a rede de atendimento não tem conhecimento
que aquele menino passou por a menina ou menina, né, que aquele adotado Uhum. passou por aquilo. Quem tem conhecimento é quem fez o processo. Depois disso, vida normal. É, Lógico, até uma criança que não foi adotada pode também carregar os seus traumas e sim, aí pode sim, ser sim, atendido, né? sim. Mas eu digo assim, é que eu acho um ato tão grandioso, né? Que Demais. eles, os pais que adotam, deveriam ter Suporte maior, né? algum tipo de prestígio a mais, né? A gente vê isso muitas vezes em outras situações, nas outras nações. Eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, os ex-combatentes, eles são tratados pela sociedade assim de um modo carinhoso no trânsito, em tudo, porque eles são admirados, porque tiveram um grande ato de expor suas vidas em defesa da nação e o povo lá sabe reconhecer isso. Então, eles dão um maior prestígio para alguém que já foi para a guerra e que lutou pelo país. Claro, são exemplos diferentes, mas digo, é um ato tão grandioso que eu acho que o legislador deveria em outras palavras, a sociedade deveria também. Porque tem na rede pública, a gente sabe, né, doutor? Mas nós sabemos em que condições. O senhor quer marcar hoje uma consulta aí com um especialista em alguma coisa, o senhor tem que esperar aí 6, 8, 10 meses, né? É Esse é o verdade, é problema. verdade. Eu digo assim, um modo facilitador que prestigiasse o casal, que, na minha opinião, teve um ato grandioso disso. Amar os nossos filhos é uma questão natural e, digamos, fácil. Mas amar quem não nasceu do nosso seio mesmo, da gente mesmo, e amar como se assim fosse, bom, aqui entre nós, é um ato muito grandioso, né, doutor? Que merecia essa distinção, na minha opinião, né? Não, é verdade. Eu tinha um professor que falava que a adoção é a filiação do verdadeiro amor, É, porque você escolheu, né? Você escolheu aquela é. pessoa, falou assim, eu vou escolher você para amar pro resto da minha vida. Você já pensou? Outro dia aqui, só mudando rapidinho, aqui ensejou isso. Eu me emocionei aqui com uma entrevista há pouco tempo de uma moça, de uma senhora. Ela casou, o casamento não deu certo, tudo bem. Depois ela se casou de novo, né? E hoje em dia o marido dela, que é pai dos filhos dela, né? Ela é casada já há muito tempo com outra pessoa e tudo. O marido, ele está acometido de uma doença degenerativa e ele é totalmente dependente dos cuidados de alguém. E não tinha quem fazia isso. Então, eu me emocionei o dia que ela disse assim, que ela precisava de ajuda, de fraldões, essas coisas e tal, porque ela cuida Do ex. do pai e dos filhos dela. E depois eu me emocionei muito mais ainda quando ela disse, quem me ajuda muito é meu marido. Ó, O marido dela, com quem ela tem aí hoje um matrimônio, enfim, tal, é quem mais ajuda a ela a cuidar do pai e dos filhos dela. São algumas exceções que faz a gente ter um pouco de ânimo ainda e de fé na raça humana que quase sempre decepciona, né, doutor? é É verdade, um é negócio. verdade. Que história aquele dia aqui, foi muito emocionante aquele dia. É um Doutor, exemplo. de qualquer modo, e para a gente finalizar, né? E para aqueles que talvez nunca pensaram nisso, ou venham a pensar um belo dia nisso, é sempre bom saber, nós não lidamos com isso sempre a ponto de ter isso em facilidade aqui de conhecimento e tal. Como é que é o caminho inicial de um casal que queira adotar? Ele procura o Ministério Público? A quem ele recorre inicialmente? Legal, Darcio, isso é legal. É, assim, ó, então, em primeiro lugar, não precisa ser um casal, né? Quem pode adotar? Aquele que tem mais de 18 anos, Hã? né? Que está no pleno exercício dos seus direitos civis, da sua capacidade, de poder cuidar de alguém, né? Então, essa pessoa sozinha pode adotar, né? Ou um casal também pode adotar. O primeiro passo, então, é se cercar com as condições de cuidar de alguém. Então, assim, não que o dinheiro seja fundamental, mas o juiz não vai entregar uma criança a uma família que não tem o que comer, por exemplo, né? Então, ela precisa ter uma estrutura mínima, né? Uma estrutura mínima afetiva, né? Precisa ser um lar, uma casa onde realmente vai atender os interesses da criança, porque isso é muito importante ser dito. O ECA foi sábio, né, para falar um pouco da nossa legislação, ele foi sábio
para dizer que nesses processos de adoção, ou sempre nos processos de colocação de alguma criança ou adolescente em família substituta, não se leva em primeiro lugar o interesse dos adultos, né? Às vezes está lá o pai com a mãe brigando num processo de divórcio, como você mesmo disse, está lá o pai com a mãe brigando, o juiz não vai levar em consideração o interesse do pai ou da mãe, ele vai levar em consideração, em primeiro lugar, o interesse da criança, né? E o interesse da criança vai ser preservado quando nós observarmos um lar que tenha condições afetivas, materiais, de cuidar aí da criança. Então, a primeira coisa é você se cercar desse desejo, dessa afetividade e das condições materiais para você, como mínimo de dignidade, poder cuidar da criança. O segundo ponto agora é procurar a vara da infância e juventude. Lá tem o cartório da vara da infância e juventude e a pessoa vai lá ao cartório presencialmente e dá o seu nome. Olha, eu quero adotar alguém. E aí eles vão prestar os esclarecimentos, né? Essa pessoa vai ser arrolada em um cadastro, né? Inicialmente como pretendente, e aí ela vai... Aí a própria... os próprios servidores da Vara da Infância e Juventude, a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, vai dar aquele curso, vai fazer o acompanhamento psicológico, vai fazer a visita, a análise sociofinanceira, para ver se aquele casal ou aquela pessoa tem condições de adotar, e aí então nós vamos deferir ou não o ingresso dela no cadastro de adotantes. E aí ela vai já, como nós dissemos anteriormente, ela já vai colocar os requisitos que ela espera que essa criança ou adolescente tenha, e aí é só esperar a porta se abrir. Doutor, foi muito boa a sua entrevista. Primeiro porque ela posicionou a sociedade de como anda esse processo todo, em que situação está, mas também possibilitou uma reflexão aos nossos ouvintes aí, para você que nunca pensou na hipótese e pode pensar um dia, para alguém que você possa um dia aconselhar. Enfim, eu falo sempre que todo conhecimento é importante. Mesmo que você diga, não é um assunto que eu vou um dia precisar dele. Quem te disse isso? Toda informação é importante, e às vezes, ou para você aconselhar alguém, enfim. Então, a gente sempre está aprendendo a cada entrevista e aprendendo sobre aquilo que não é o nosso meio, não é o nosso dia a dia, não é a nossa função diária e tudo, como, por exemplo, esse caso aí. Eu pouco sei a respeito, aprendi bastante hoje, como eu acredito que vocês também, de modo que essas entrevistas se convertem em uma excelente prestação de serviço aos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Doutor Kleber, muito obrigado pela gentileza aí, tenha um bom dia, bom trabalho. Daércio, Evelyn, eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui com vocês na rádio, e um grande abraço para vocês aí também e para todos os ouvintes, é sempre um prazer. É nosso também.